Nessa aula de hoje vamos falar um pouquinho dos elementos de vedação, né? Então são elementos de máquinas, né? Direcionada aí a vedar. Então, elemento de vedação, pessoal, a gente tem o que? É impedir passagem de algo ali, né? De um meio para o outro. Então eu posso ter ela impedindo de maneira estática ou de maneira dinâmica, sendo ali líquidos, gases, pós, né, particulados ali em relação a isso, unindo ali peças que são fixas ou que tenha movimento relativo em relação a elas, tanto rotação quanto deslizamento. Então, né, a gente tem os tipos de junção. Né? Então, a gente quer vedar esse tipo de junção. Então, posso ter eles ali, como falei, fixo, na parte de um reservatório, de uma tubulação, ou até mesmo em movimento, eixos, né? Tudo em relação a isso. Então a gente separa em junções móveis e junções fixas. São os dois grandes grupos. Então fixa é aqui, ó, a tubulação saindo aqui, ó, né, desse meu tanque que está preso, ó. Aqui a parte de baixo, né, desse reservatório de estocagem em cima. Então a tampa fechou, tá ali, né, como fosse ali vedor ali em cima. Imóvel, né? Nesse caso aqui eu tenho o elemento de vedação aqui, minha estrutura está parada, mas meu eixo está girando. Ou está parada aqui essa estrutura e o meu eixo está em translação. Então eu tenho esse movimento, então eu vou ter ali juntas móveis. Então, pessoal, fatores que vão influenciar, né, na utilização do elemento de vedação é o que? É o produto que eu vou estar vedando. Porque dependendo do produto, dependendo do material, eu posso ter reação química entre eles. Eu tenho que saber que eles são compatíveis. Pois se eu tenho reação química, eu posso danificar o meu elemento de vedação e ocorrer um vazamento ou até mesmo, né, ocorrer a reação química e contaminar o meu produto. Outro ponto é a temperatura, né? Então, vai trabalhar em temperatura ambiente elevada, mais baixo, né? Isso tudo é importante para que o meu material suporte. O acabamento das peças, né? Então, eu vou ter que preencher espaço para que não possa passar. No caso das juntas com movimento, juntas móveis, eu posso ter ali o desgaste, né? Então, normalmente, meus elementos de vedação são peças deformáveis, né? Para ocupar esses espaços. Outro é a pressão, né? Então a tendência ali, né, se eu tenho a pressão elevada, é o que? O meu elemento de vedação tem que resistir para que não saia do espaço que ele tem que ficar confinado e ocorra o vazamento, né? E lógico, o estado físico ali, né? Se é fluido, se é gás, né? Então tem uns ali que são mais complicados, né? Para a gente estar vedando ou não o espaço ali. Então, vamos começar a falar, né? A gente tem as juntas de borracha, né? Os elastômeros, né? Então, é muito utilizado ali, né? Principalmente são nas partes estáticas, né? Então, vem ali a parte borracha de lona, tudo ali que tem para estar, né, trabalhando, mas são utilizadas em baixas temperaturas e baixas pressões, né? Como tem aqui a tubulação, aqui, né? A minha junta aqui de borracha, né? Que pode estar ela aqui, ou pode ter a parte do furo. Nesse caso aqui, ó, é essa primeira, né? Então, essa borracha para evitar o vazamento. Outros aqui, ó, né? Em tubulações, mostrando ali, né? Aqui a gente tem essa parte bem utilizada, né? E aqui com uma certa, né? Um espaço maior ali, né? Que também funciona como uma junta de expansão, junta de dilatação, né? Devido a vibrações que pode ocorrer ou deformações de esforços ou térmicos. Outra é a junta de papelão, né? Também aplicada em parte estáticas, né? Muito utilizada em tampas de engrenagens. Né? Então, alguns deles a gente pode comprar em formato já, outros a gente pode estar fabricando, né, ali de acordo, muito utilizado, né? Você fabricar, moldar de acordo com a forma que você quer, utilizando o martelinho de bola ali e o corte depois. Então, tem, né, diversas cores aqui, são em cima das propriedades que elas vêm a suportar. E outros ali, né, não é uma junta de borracha, mas são anéis de borracha, né, os famosos O-rings, né,
Então, utilizado em partes estáticas, mas também dinâmicas, né? Então, são borrachas, né? Ali onde eu tenho seção ou redonda, ou quadrada, ou retangular, né? São anéis ali de diversos diâmetros, onde a gente tem, né, a padronização dele para estar suportando. Muito utilizado em cilindros hidráulicos e pneumáticos ali, né? Pneumáticos de baixas velocidades, né? Em relação à movimentação ali. Lembrando que eles precisam ter o espaço, ter o rasgo, né, para o alojamento dele. Em casa que tem, né, essa luva aqui, né, que a gente tem bastante utilizado. Então, ó, o que a gente falei, a seção dele circular é importante, então o diâmetro interno é aqui e o diâmetro da seção, né, dele, né, e aonde ele vai estar. Ou eu tenho um rasgo aqui na parte interna, no eixo para ele estar alojado, ou aqui na parte externa. Então ele tem que estar sempre alojado numa posição, né? Então aqui eu tenho um corte dessa válvula aqui, né? Onde eu tenho aqui, né, mostrando os O-rings, né? Eles não foram cortados, então todos têm esse alojamento ali em relação a isso. Então, a instalação dele, eu vou colocar ele no rasgo, de acordo com a pressão aplicada do fluido, beleza, ele vai se deformar e não vai permitir que o fluido passe, né? Passa aqui por esse espaço, porque se deformou. Então, aí tem esse carregamento, vai ter uma certa extrusão ali, mas ela não pode ser muito grande, né? O ideal é essa aqui, ó. Então, se eu tenho uma extrusão maior, ele começa a se deformar mais, aonde eu pode vir ocorrer a falha. Eu ter essa deformação tão grande e aqui começar a passar o fluido, né? Então, as seções, como falei, pode ser circular, retângulo, hexagonal, as mais diversas de acordo com a aplicação, né? Então, cuidado, né? Não posso ter ali, né, os cortes ali, problemas aqui que a gente tem no nosso O-ring, né? Então, os mais diversos, né? Em êmbolo, né? Aqui na camisa, até aqui vedação de rosca, né? Daquele exemplo lá, como falei, no topo, né? Daquela válvula que a gente tem muito em casa. E outro tipo, vamos lá para outro modelo, juntas metálicas. Professor, mas você fala que tem que ser deformável, né? Essa junta metálica, lógico, né? Mas se eu tenho altas temperaturas e altas pressões, eu tenho que ter um material que suporte. Então acaba, né, a gente trabalhando com ele. Então, só que eu falo que tem que ser um material mais dúctil, né? Ali, um material mais flexível para se deformar. Então, as juntas que são fabricadas de aço, ela tem o que? O baixo teor de carbono, que é um material mais dúctil, é alumínio, é cobre, né? Ali, então, materiais, né, mais maleáveis ali para se deformar. E lógico, comparando o que a gente falou até agora, borracha, né? Papelão ali tenho, né, esse problema aí da deformação para trabalhar em altas temperaturas e altas pressões. Então, algo que a gente tem aqui é na camisa aqui, né, no pistão em contato aqui com a camisa, pois não posso ter passando ali, né, o combustível, o oxigênio, tudo aqui para onde eu tenho essa lubrificação embaixo aqui no meu tanque. Outro que tem é a fibra de celulose, né, ou a velumoide também, né? Então a fibra fabricada, né, a partir do aglomerado ali de celulose, né? Então, e ela tem um limite de temperatura ali e pressão já mais moderada, já um pouco maior em relação a outros. E esse, né, ele não se corrói ali juntamente às partes mecânicas ali, né, é um elemento mais neutro, né, que evita aí esse desgaste. Então, mesma forma papelão, posso comprar formas, posso fazer os formatos deles em relação a isso. Então, muito utilizado também em compressores, né, aqui nessa parte fixa dela é essa junta de fibra de celulose. Outros, o Teflon, né, que eu acho que é o mais comum de todos, né, porque em casa a gente tem aquele Teflon, a fita veda rosca, né, que ali é uma fita, né, mas o Teflon é o material que a gente utiliza. Então, suporta temperaturas de até o que? 260 graus, além de ser um isolante elétrico, né, em relação a isso, mas é o material. Então posso ter ela rígida ali, ela ali essa tipo de junta, onde o Teflon, né, lembrando que aqui o que diferencia mais são os materiais, né, então muito utilizado devido à temperatura em válvulas, né, de segurança, né, em vaso de pressão ali que a gente tem, né, esse tipo de junta.
Outra que tem é a cortiça, né? O pessoal conhece muito para vedar as garrafas de vinho, para não estar saindo, né? Mas também é bem utilizado ali, né? Tem a resistência ao ar, a ar, né? Suporta até 3 bar 120, né? E só que a resistência dela, né, diminui com o envelhecimento dela. As juntas de amianto, né? Então é muito aplicado em vedação de fornos. Então muita gente pensa, pô, mas o amianto, ele é, né, proibido. Ele faz mal para a saúde, né? Sim, mas ele, enquanto elemento de vedação, em alguns casos, ele é muito bom, porque ele suporta elevadas temperaturas, né? Porque vedação em fornos aqui, e também ataque químico de produtos corrosivos. Então, lógico, tem esse controle maior da forma que ele é. Em casas assim, né? Antigamente, não aqui no Brasil, mas fora do Brasil, onde tem frio, você tinha isolamento térmico de amianto, né? As caixas d'água antigamente você tinha, então foi tudo substituído, né? Já tem leis que proíbem para esse tipo de uso. Mas em relação às juntas, ainda existe ali o amianto. Lógico que devido a todo esse tabu que você tem, as empresas vão buscando tecnologia de material, né, nocivo e mais limpo ali, né, porque até a fabricação dele deve gerar, né, situações difíceis de descarte. Então vão sempre evoluindo aí a tecnologia. Outro muito utilizado dinâmico é os retentores, né? Então tem um lábio ali que vai estar em contato, né, na parte rotacional para vedar. Então eu tenho mola, eu tenho uma estrutura metálica, eu tenho estrutura de borracha, eu tenho vários elementos ali para montar esse meu retentor. Né? Então tem aqui ó, a proteção, uma parte que tem, né, aqui no caso do rolamento, uma estrutura metálica, né? Então aqui ó, eu tenho um retentor aqui, um pedaço desse lado e outro aqui ó, do outro lado. Vê que eu tenho diferença até dos lábios aqui dos dois e desse interno, né? Depende ali de cada um da aplicação deles. Então, a função é reter o óleo ou a graxa no interior do equipamento da minha máquina, né? Então, a gente trabalha com equipamento rotativo. Então, tem aqui, ó, as formas dele, né? Então, eu tenho, né, a membrana elástica, que é essa 1 aqui, onde vai ter aqui essa parte do lábio. O 2, ó, é esse aqui, ele é a mola, né? Então, a parte aqui, ó, esse que estou pintando aqui, ó, esse item 4, é a parte metálica, a carcaça, quem vai dar a rigidez dele, né? E por fora eu tenho a borracha de elastômero, né, que vai estar ali ligada ali com aquele do lábio, e aqui dentro, né, internamente aqui esse 3 eu tenho uma região interna ali, né, também com o elastômero ali. Então ele vai estar alojado ali dentro. Então tenho a parte metálica, a borracha, a mola, né, dando essa informação toda, né, e todas as informações que preciso ter nesse meu suporte, né? Então vai estar na estrutura presa em cima e uma parte em contato com o eixo que vai estar rotacionando. Então aqui eu tenho no meu redutor, né, ó, os retentores aqui desse eixo, né, ó, aqui vermelhinho, ó, o meu retentor, esses são os retentores, né? Então tem diversos tipos, perfis, o que é melhor, qual que vai ser, eu tenho que buscar, né? Então, de acordo com a aplicação, temperatura de trabalho, eu tenho ali ó, a material, a borracha dele que vai estar trabalhando. Em cima de cada um, eu tenho, né, a melhor forma para eu trabalhar, o melhor equipamento. Então, em cima para cada um, eu tenho os parâmetros aqui que ele trabalha, além das condições de serviço. Diversos modelos, formatos, cada um de acordo com a aplicação, né? Então é importante eu pegar um catálogo, ver, ler, né? Para a gente entender, buscar, saber direitinho qual que é o melhor para a aplicação que a gente precisa. Certo? Então esse aqui é o nosso retentor, né? Então é importante diminuir a forma correta, o material correto para diminuir o atrito. Então, recomendações, a superfície do eixo está sempre ali, né? Limpa, com um bom acabamento, né? A dureza dele lá, né? Tem que ser acima ali, né? Do lábio, para não unificar o eixo, para eu ter que trocar o meu retentor. E
aonde quando eu for armazenar, né, sempre nas embalagens dentro da temperatura próxima da temperatura ambiente, né, de 10 a 40 graus Celsius, né? Cuidados ali, como falei já, né, a não danificar o lábio, né, a forma correta ali, a montagem dele, né, sem nenhuma impureza, certo? Então, assim como todos os equipamentos, né, possíveis falhas, a gente tem os prováveis causas do vazamento. Então, a gente consegue identificar, porque não adianta. Eu tenho uma falha no retentor, eu vou trocar ele, se eu não solucionar a causa desse vazamento, ele vai voltar a danificar e falhar, né? Mas aí é uma matéria mais de manutenção. Outro que tem é a gacheta, né? Gacheta é um elemento de vedação muito utilizado em bombas. Eu costumo brincar falando que gacheta é uma corda quadrada, né? A seção dela é quadrada. Lembrando, né? Então é um elemento de vedação. Não é pino graxeiro. Pino graxeiro é graxa, né? Aqui não, é gacheta, um elemento de vedação. Então posso ter algodão, né? A abstenta ali, né? Aqui, ó, que era o amianto, né? Então, opa, isso aqui já foi parado de utilizar, né? Para gacheta, sim. Eu uso muito em bombas, então não vou poder ter isso lá, né? O nylon, teflon, borracha ali com pá de alumínio, né? E o material aglutinante, que é o óleo, sebo, graxa, silicone, grafite, lógico, depende da aplicação de cada um. Então, como eu falei, ó, esse aqui do amianto está proibido desde 2017. Né? Então, até existia ali. Então, quando eu falo, vamos ver aqui, ó, é uma corda de seção quadrada, né? Ela ali inteiriça aí em relação a isso. Então, ó, eu tenho minha gacheta, que vem como fosse a corda, e essa é a seção dela, né? As cores até vem identificando quais são os tipos, né? Essa aqui provavelmente é uma grafitada, né? Essa aqui de cabeça não lembro ali qual que seria o nome dela, né? E em alguns casos eu tenho elas até inteiriça, né? Então ao invés de eu fazer ela toda como a gente vai mostrar depois, né? Para colocar ali ela em forma da corda. Então algumas apresenta, né? Posso cortar, montando ela em torno ali do eixo, ou eu posso ter ela já pronta. Então, né, o restringimento é o local aonde ela vai estar colocando. Né? Então, muito utilizado em bombas centrífugas de alta velocidade. Então, aqui é a bomba, né? Então, essa parte aqui, esse quadradinho com X, isso aqui é a caixa de gacheta. É onde vai vir as minhas gachetas, né? Então, tem aqui alguns anéis separadores e ele para quê? Para que a bomba, o fluido não saia. Outro ponto que a gente também tem, né, são nas válvulas. Então aqui eu tenho a válvula, essa parte aqui de cima, né, eu também tenho gacheta, né, protegendo para que o fluido, né, não venha a sair. Então, a forma correta, se eu tenho ela inteiriça, eu vou fazer o corte, eu vou enrolando em espiral, né, como se fosse. Então, cada uma delas, se eu for trabalhar de forma separada, né, a gente corta elas em axial e vai alojando, sempre dando a diferença de um para o outro, né? Como a gente fala ali no parafuso que a gente aperta, um, depois o 4, depois volta para o 2, vai para o 3 em cruz, seria a mesma coisa. Então, para selecionar a gacheta, o que eu levo em consideração? O material, as dimensões da caixa de gacheta, o fluido que eu vou ter, a temperatura de pressão, qual é o tipo de movimento rotativo, alternativo, né? Então, qual que é o ciclo de trabalho? Então, vê, tudo envolve o serviço. O serviço é muito importante, né? Então, tudo isso aí é basicamente a mesma coisa para todos os elementos de vedação que a gente tem que estar buscando, né? Então, para colocar, eu tenho essa sobreposta aqui, ó, que eu vou apoiando e eu vou estar empurrando, né? Vou colocar ela aqui, as gachetas vai estar apoiadas, aqui eu venho com o parafuso e vou empurrando para ela ficar na posição correta dentro do alojamento. E já para retirar, eu tenho um saca-gacheta, né? Como se fosse ali um saca-rolha, né? Que eu vou enfiar nele e vou retirar. Lembrando, utilizei meu elemento de vedação, depois fez a manutenção, é descartado. Eu tenho que botar um novo, né? Limpando aonde que eu vou colocar o novo elemento, tudo, sem nenhuma impureza, sem nenhuma falha, nada em relação a isso. Então, como falei, a substituição é o que?
O 1 aqui, o 2 vai estar em cima, o 3 para o outro lado, o 4 para baixo, né? Sempre para quê? Evitar o vazamento. E esse corte que a gente vai ter, faço ele a 45 graus, né? Que aí eu vou, quando tem essa força, vai tender a pressionar mais ainda, né? Que mesma coisa, né? Defeitos e possíveis causas, esse é importante, igual mancais gasto com a haste para fora do alinhamento. Se eu só trocar minha gacheta, que reduziu, e não corrigir isso, vai danificar de novo. Então é importante eu saber as causas, né? E as gachetas, principalmente em bomba, ela vem sendo trocada pelos selos mecânicos, né? Então, o vedador ali de pressão, que tem ali os princípios hidráulicos, né? E 2 movimentos, uma vedação primária e uma secundária, né? Então, tradicionalmente, esse aqui é o selo mecânico. Então, a mola vai tensionar para um lado, que a gente vai ter esse aqui, ela, né? Um tipo de vedação, e a outra aqui do outro lado, na outro sentido, o outro tipo de vedação. Então aqui a gente vai ter, né, a vedação principal é feita perpendicular ao eixo. É essa parte de cima, né, vai estar ali na parte ali da carcaça. E a secundária é na direção do eixo. Então se eu volto nesse, ó, essa parte daqui, ó, vai ser o que? A vedação principal. E a secundária vai ser essa aqui, ó, nessa face. Então, né, tem diversas formas que a gente vai estar apoiando. Então, ó, aqui a bomba, ó, aqui eu tenho o local do meu anel elástico, minha vedação, né? Então, vou estar aqui, ó, no lugar que era a gacheta, eu tô com o meu anel elástico, fazendo a selagem principal e secundária ali deles, né? Então, vantagem, né, reduz o atrito entre o eixo e a bomba, né, já que eu tenho ali parte presa na bomba, parte no outro e o contato só dele, desgaste prematuro no eixo ou na bucha, né, já que eu não vou ter essa diferença toda ali. Então, permite, né, operar com fluidos tóxicos, corrosivos, né, vários ali em relação a isso. Então, eu tenho diversos tipos, né, a gente vai dar uma passada aqui pelos selos mecânicos, né, então são aplicados em